Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira e o Estação Notícia hoje vai ser bem diferente porque nós vamos conversar sobre o que aconteceu no ano de 2018. Muitos são os fatos, mas vamos levar em consideração os mais relevantes, obviamente, a nível de Brasil, a nível de estado e, claro, falando da nossa cidade, Balneário Camboriú. E teremos a participação hoje não só do Gerson Felipe e da Morgana Fernandes, mas também do Luiz Carlos Tigrão, apresentador do Canal 100, e do meu parceiro do Bote a Boca no trombone, o Caleb Moreno. Vamos começar? Luiz Carlos Tigrão, você que é o mais experiente daqui desse tempo todo de casa, dá uma boa tarde. Boa tarde, Adilson, Morgana, Gerson, boa tarde, Caleb Moreno. O nosso querido Thiago aqui está nas montagens, na produção. Nas gravações. Um boa tarde especial aos nossos teleouvintes, o pessoal do Estação Notícia. E parabéns, inclusive, pela iniciativa, né? Dela. A iniciativa da nossa musa do jornalismo, Morgana Fernandes, para você poder relembrar, a partir desse programa de hoje, de sexta-feira, os principais acontecimentos de 2018. Olá, Caleb, seja bem-vindo aqui no Estação. Muito boa tarde, Adilson, boa tarde, Gerson Felipe, Morgana Fernandes, Luiz Carlos Tigrão, nossa produção também o Thiago, e a você ouvinte especial que durante todo este ano esteve ligado aqui no Estação Notícia, este programa jornalístico que tem a intenção de deixar você bem informado. Satisfação estar com esse grupo marcante do rádio de Santa Catarina. Gerson, tudo bem? Muito boa tarde, Adilson, Morgana, Caleb, Tigrão, boa tarde a todos os ouvintes. Vamos repercutir fatos que aconteceram durante esse ano de 2018, um ano tão marcante. Eu vou deixar para ela dar o boa tarde e comandar aqui, porque ela que teve a iniciativa, né? Inclusive pesquisou os assuntos para a gente abordar. Morgana, tudo bem? Bom dia, boa tarde, Boa né, tarde, gente? Boa né? tarde, Adilson, Caleb, Tigrão, Gerson. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a transmissão da rádio com a gente. E sim, 2018 foi um ano de muitos acontecimentos bons, ruins. Mas para mim, acho que o que ficou mais marcado foi Copa e eleição esse ano. Infelizmente o Hexa não veio, temos um novo presidente. Mas muita coisa aconteceu a nível nacional e também regional. Antes da gente começar a retrospectiva, eu selecionei aqui um ranking que é revelado todos os anos pelo Google dos assuntos mais buscados na internet. E olha só, em primeiro lugar tem a Copa do Mundo, em segundo Big Brother Brasil, terceiro eleições 2018, em quarto Jair Bolsonaro, quinto horário de Brasília, a greve dos caminhoneiros em sexto, Luiz Inácio Lula da Silva em sétimo, Fernando Haddad em oitavo, em nono, a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018 e em décimo lugar, o Stan Lee, que é o criador da Marvel, né? Ele faleceu esse ano, um produtor, editor, ele que fez todo o universo da Marvel, infelizmente, faleceu esse ano. Desses assuntos, eu queria saber de vocês, qual que mais marcou vocês ao longo desse 2018? Bom, o microfone tá aberto para todos aqui, né? Vamos lá, tá liberado pra gente falar, ficar bem à vontade em bater um papinho sobre qual o assunto. Olha, Adilson, um assunto que marcou bastante foi a greve dos caminhoneiros durante o mês de maio. Eu estive acompanhando em loco as manifestações que ocorreram aqui na região, principalmente dos caminhoneiros em Itajaí, e a gente pôde ver o sentimento de mudança que os caminhoneiros tinham, a vontade realmente de terem os seus direitos respeitados, e tudo que começou sobre a questão do combustível, né, a redução no preço do diesel, e foi aí um efeito dominó por todo o Brasil, deixando até alguns supermercados com as prateleiras vazias, inclusive aqui na região a gente acompanhou isso e foi um fato muito marcante deste ano de 2018. Outro assunto importante também, vou deixar as eleições de 2018 para Luiz Carlos Tigrão, que fez o acompanhamento de perto, foi a Copa do Mundo, isso porque o Brasil vive uma crise econômica e política muito grande e o brasileiro deposita a esperança muitas vezes no esportista, no atleta. E essa depositou no Neymar. Exatamente, o Neymar acabou participando da Copa de 2018, frustrando o brasileiro até pela sua atitude de um brasileiro que não desiste nunca, mas ele não parava de cair em campo. E isso foi descredibilizando
da seleção brasileira, gerando críticas no mundo inteiro, além das críticas econômicas e políticas que nós já vínhamos sofrendo. E isso certamente acaba impactando diretamente no psicológico dos atletas e inviabilizando, né, que uma equipe possa ter a sua continuidade e também uma satisfação em poder representar o seu país. Neymar era peça fundamental, tivemos realmente o início de Copa do Mundo muito conturbado, o Tite teve um bom retrospecto, né, na questão das eliminatórias para a Copa, mas na Copa do Mundo a seleção não deslanchou e o brasileiro mais uma vez acabou ficando frustrado com a seleção que era a promessa, mesmo agora com a continuidade do Tite, acreditar que daqui 4 anos o Brasil possa trazer mais uma alegria para o nosso país. Brasil que foi eliminado pela Bélgica, perdendo a partida pelo placar de 2-1 no dia 6 de junho. A Bélgica que saiu na frente com um gol contra do Fernandinho. Kevin De Bruyne aumentou o placar para a Bélgica e aí Renato Augusto no segundo tempo descontou para o Brasil, mas não dava tempo. Brasil eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final. Só fazer um pequeno comentário sobre o Caleb lembrou bem o Tite, né? Bem nas eliminatórias, nos amistosos, enfim, mas quando precisou realmente ganhar, mostrar a força da seleção brasileira, eu acho que ele foi muito teimoso. Ele insistiu com jogadores que, se bobear, não jogam no Brasil hoje, a minha opinião. Tem jogadores que não mereciam estar na seleção brasileira. E o Caleb falou bem, eliminatória, amistoso, vamos ganhar o título lá em cima, parecia um deus. Não perdia, né? Não perdia, Até então não perdia. Aquela história, né? Você se arruma bonitinho, se perfuma, enfim, vai pro baile, chega lá, nenhuma menina olha pra ti, tu dança com a tua irmã a noite toda, não tem graça. E a mesma coisa eu comparo a seleção brasileira do Tite. Ganhou tudo e na hora que precisar, não ganhou. Vocês acham que o Tite fica para a próxima Fica. Copa? Continua. Está definido, né? Continua. Não, ele é respeitado. A gente não, ele, de repente, teve um momento que ele não foi feliz. Mas ele é um extraordinário treinador, sem dúvida alguma. Só que ele tem que ouvir mais. Exato. Ele não pode ser o dono da verdade. Falando em se arrumar, né? O que a gente mais viu durante a Copa do Mundo foram os jogadores cortando cabelo, pintando cabelo. Isso foi, acho que foi o que ficou da seleção brasileira. Uma seleção que a cada jogo... Vaidade. Essa é a palavra. A estreia do Neymar, o que era aquele cabelo? É verdade. Calopsita. Uma calopsita. Então, hoje, se você... Hoje, se você analisar friamente, na minha época, não, vocês são bem mais novos que eu, na minha época não tinha isso. Cabelinho cortadinho. Chuteira preta? Chuteirinha preta. Hoje, sabe o que acontece com o futebol hoje? O cara quer aparecer. Eu quero ter o cabelo mais bonitão, mais escandaloso de todos. Se tu olhar hoje também, já estão agora começando a botar o calção por dentro da cuequinha. Já percebeu isso? Então hoje, o futebol está modismo, na minha opinião. Já era muito status, né? Só quer se aparecer, isso. Quer status. Então, tem todo aquele É verdade. status, Calopsita foi boa do Neymar na estreia. Eu vejo isso hoje. Exibicionismo hoje do jogador, na minha opinião. Maria. Eleições 2018, que loucura, hein, Luiz Carlos Tigrão? Tanto que os assuntos aqui que a Morgana separou, né, que foram buscados, o que é fascismo, intervenção militar, né, entre outros assuntos, porque as pessoas achavam, né, que os milicos iam voltar ou irão voltar, porque o Bolsonaro não assumiu ainda, vai assumir primeiro. Então houve muitas dúvidas, mas acabou dando maioria, que era a mudança. Verdade. Interessante, né, que as pessoas pesquisando em época de eleição sobre regimes políticos que aconteceram, que acontecem ao redor do mundo, né? Então, eu acho que mostra o interesse do brasileiro em realmente não só estar por dentro da política nacional, mas também da política internacional para fazer um comparativo, que é importante, né? A história, você tá a par do que está acontecendo fora do seu país também para fazer um comparativo. Cantando a letra para o Luiz Carlos Tigrão, esta foi a maior eleição dos 20 últimos anos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. E esta conturbação política, partidária, ideológica que nós vivemos no Brasil gerou interesse da população, né, Tigrão? É verdade. No que diz respeito à política. Agora, eles tiveram a capacidade de fazer assim, nós contra eles. Não é verdade? Até essa capacidade de fazer até o ódio durante as campanhas eleitorais. E isso já... em 2014, 2015, 2016. Vocês lembram bem, na reeleição da Dilma Rousseff.
né? O bem contra o mal. Nós somos o bem e os nossos adversários são o mal. Eu achei isso muito interessante. Agora, se você analisar também a questão de quem fala muito sobre política, dos personagens da política, alguns hoje, graças a Deus, estão presos, outros deveriam estar presos, outros não deveriam nem estar usando tornozeleira, tinham que estar atrás das grades. Eles, se tu olhar... Outros não deveriam nem estar usando exatamente, a torga. A torga, isso é outra realidade. Aí você vê assim... Com raras exceções, política é tudo igual. Com raríssimas exceções. Porque você acreditava, há muitos anos atrás, quem era o bem? Quem era o bem? Eram os adversários, era a oposição. Quem estava no governo, não presta, como tu falou, não presta, não sei. Nós somos o bem. A democracia é legal por isso. Para provar, e estou falando aqui mais relacionado a um partido, que é o PT... Porque se você acompanhava as campanhas anteriores, eles tinham a solução para tudo. Para tudo eles tinham a solução. Quando assumiram o governo, e aí? O que aconteceu? Eu não preciso explicar o que aconteceu. Aí você vê hoje figuras políticas falando, comentando. Aqui tinha uma frase que dizia assim, ó, nós tivemos presos políticos no passado e hoje os mesmos são políticos presos. Tem essa questão. E eles tiveram, e isso eu estou falando de modo geral, porque para mim, político, com raras exceções, partido, ideologia para mim não existe mais na política, não existe mais ideologia política. Para mim não existe mais. É tudo igual. Fidelidade partidária. Não né? existe isso. Então, assim, ó, com raríssimas exceções, são todos iguais. Adilson, Caleb, Gerson, Morgana, são todos iguais os políticos hoje. A gente tira alguns, difíceis de tirar. Mas eles, no passado recente, a gente vê aí, vamos dar o exemplo do Rio de Janeiro, dos últimos 20 anos, todos os ex-governadores estão presos hoje. É verdade. Todos, pode fazer a relação. E eles tiveram a capacidade... Presos e milionários. Milionários. E eles tiveram a capacidade, nessas eleições de 2018, eles tiveram a capacidade, por exemplo, dos últimos governos, de quebrar uma das maiores empresas do mundo, que foi a Petrobras. Tudo por interesse na questão política. Só. Tanto é que depois que o Palocci, né, que era o braço direito tanto de Luiz Inácio Lula da Silva quanto de Dilma Rousseff, abriu a boca dizendo que a campanha da Dilma movimentou mais de R$1 bilhão para que pudesse chegar ao governo, você vê quem que faz uma campanha de R$1 bilhão se não tem interesse financeiro e escusa em relação a possíveis ações do futuro. E aí aparece um personagem da história que até então era rechaçado, tiravam-lhe sarro, não acreditavam na sua... Desconhecido, mas sempre trabalhando através da imprensa e das redes sociais, que é o nome marcante do presidente eleito Jair Bolsonaro, que com pouco dinheiro, né, Tigrão? Com pouco recurso, sem dinheiro, e tendo os seus correligionários que adotaram a sua campanha, trabalhando de graça através das redes sociais, dizendo, né, nós também somos caixa 2 numa tentativa de minar a campanha, quando dizia-se que empresas patrocinaram as publicações de Jair Bolsonaro. Então veio uma nova modalidade. Muda a política para o futuro, Adilson? O que você entende dessa questão aí? A gente pensa que sim, né, Adilson? Tá todo mundo querendo a mudança, quis a mudança, realizaram a mudança. Acabar com o ciclo, né, Adilson? Acabar com o ciclo, né? Começar um novo agora, né? Agora vamos ver, né? Não que ele, que está aí, Bolsonaro e sua equipe, seus ministros, vão salvar o Brasil de uma hora para outra. Não salva. Não é assim tão fácil, né? Agora, que o povo está muito esperto, que a Polícia Federal, graças a Deus, está podendo botar esses políticos corruptos na cadeia. E se não mudar, vai continuar fazendo a mesma coisa e nós mudamos também. Se tiver que mudar, a gente muda de novo. As redes sociais hoje, tá a prova do que o Caleb falou, quem fez a campanha hoje do Jair Bolsonaro, as redes sociais, com toda certeza, né? E foi eleito, mas vai ser rapidinho também, se ele não suprir as necessidades que o país precisa, e principalmente o que a Adilson falou, ele não vai mudar. O país para mudar, Caleb, hoje, nem a nossa geração já foi, dos meus filhos já, eu acredito nisso. Quiçá meus netos vão ter um país melhor. A minha avaliação não é assim de uma hora para outra que vai mudar. Mas pelo menos a gente tem essa expectativa. Vamos tentar, né? Não tentaram há 13 anos para mudar?
Olha o que deu. Vamos tentar mais um ciclo, quem sabe? Os principais fatos que nós podemos levantar dessas eleições, como o Tigrão estava falando, a força das redes sociais. Pela primeira vez, as redes sociais tiveram mais força do que a própria propaganda eleitoral na Sim. TV. E o principal fato, maior do que a própria eleição de Jair Bolsonaro, foi o atentado contra ele, atentado sofrido no dia 6 de setembro, na cidade de Juiz de Fora. E pela primeira vez, um candidato à presidência sofreu um atentado no Brasil. E com certeza, esse é o principal fato. E impulsionou a candidatura dele também, né? E após as eleições, nós podemos dizer que o PSL, que começou a corrida como um partido nanico, após as eleições, hoje, com certeza, é um dos maiores partidos do Brasil, o PSL, passando, inclusive, até alguns partidos tradicionais, como, por exemplo, o MDB, que chegou a mudar de nome, e também até o PSDB, e equiparando com o PT no número de deputados estaduais e federais Brasil afora. Realmente acho que esse atentado marcou a corrida presidencial e as eleições de 2018. E só um pequenininho adendo. Depois eu vou deixar para vocês falar um pouquinho, mas um pequeno adendo nessa questão do partido do PSL e do Bolsonaro. O que eu tenho notado, Caleb, Adilson, a todos aqui, sobre a composição do governo. Um fato positivo para mim, tanto a nível nacional com Jair Bolsonaro, quanto o comandante Moisés. Se vocês analisarem, vamos começar lá em Brasília. O que ele fez? Inclusive tem correligionários dele, do partido, reclamando, chorando, enfim, porque no início não está naquele toma lá da cá. O deputado Adilson indicou o correligionário dele para ser do ministério. Não tem rabo preso, Não né? tem. O Bolsonaro é o seguinte, vamos citar aqui Magno Malta. Quem mais vestiu a camisa do Bolsonaro do que eu, pela profissão, acompanhava aqui na televisão os pronunciamentos dele no Senado. Bolsonaro. E não vai começar. Não assumiu. O que o Bolsonaro disse um dia, nós noticiamos isso, eu não tenho compromisso com ninguém. Tenho compromisso de montar o ministério, compromisso com o povo brasileiro. Então, se vocês analisarem, tirando o Onyx Lorenzoni, que é um cargo mais político, que faz esse meio campo do executivo com o legislativo, precisa, na minha opinião, alguém ligado à política. Articulador. Precisa um articulador. O restante, ele colocou lá o médico do Ministério da Saúde, o cara para tecnologia, o cara para segurança, tudo dentro da sua especialidade. O que está fazendo hoje, na minha opinião, o comandante Moisés. O comandante Moisés também, a mesma coisa. Não tem aquele toma lá da cá. O Caleb indica um, o Gerson indica outro, a Morgana indica um, o Adilson outro e o outro. Não. Se vocês olharem a composição do secretariado dele, está acontecendo. Para mim já é um reflexo importante dessas eleições, graças na minha opinião. a não coligações durante... Isso é outra coisa que isso é nefasto, tem que acabar com isso. Coligação, você fica com o compromisso de ajudar os outros. Pai tem 5 filhos, 4 são bem encaminhados. Pai, sangue do teu sangue. Sempre vai ter um que a gente diz que é a ovelha negra. Você não consegue acomodar, né, um filho. Sempre vai estar meio descontentinho. Agora você faz uma composição política com 500 partidos, como é que você vai agradar a todos eles? Não vai agradar nunca. Por isso tem que acabar com a colegas, coligação. ainda na questão da política, o estado de Santa Catarina, podemos dizer que viveu uma das histórias mais impressionantes das eleições com o comandante Moisés, que saiu praticamente, fazendo uma analogia com o futebol, saiu praticamente da zona de rebaixamento, da ladeira nas pesquisas, das últimas colocações, para vencer a corrida aqui pelo estado de Santa Catarina. Realmente, eu acho que em nenhum outro estado, algum candidato teve uma virada tão espetacular como a do comandante Moisés aqui, um outsider. Da história política de Santa Catarina não teve mesmo. Contudo, há um grande risco. Pela falta de conhecimento administrativo da área pública, por mais que as pastas de Santa Catarina sejam colocadas pessoas técnicas da área, a falta da capacidade de articulação do Moisés, que agora já estamos observando, pode fadar o estado de Santa Catarina ao fracasso administrativo. Tanto é que, com a possível extinção das agências de desenvolvimento regional, que eu sou favorável no que diz respeito aos comissionados, mas aqueles que são efetivos, que vão ser retirados dali e vão continuar ganhando o que ganham, ser redirecionados, e também a extinção dos núcleos de educação, de saúde das regiões,
todo o contato dos municípios terá que ser realizado direto em Florianópolis, o que aumenta a burocracia e dificulta para a gestão municipal. Nesse quesito, o Moisés já foi avisado, segundo integrantes do governo aqui da nossa região, que ele pode estar dando um tiro no pé. Você manda, eu só... Vamos em frente. Sexta-feira, programa bem especial aqui com o nosso Estação Notícia, trazendo uma retrospectiva de alguns dos principais assuntos que foram notícia em todo o Brasil, no estado e também na nossa cidade. É claro que não temos como relatar ou falar de todos, mas claro que estamos dando uma pincelada, um pitaco em alguns dos assuntos que realmente caiu na boca do povo. Entre eles, a prisão do Lula, gente, né? Que parecia ser impossível e foi muito difícil, até porque, né, de tantas e tantas reviravoltas em tantos casos que a Polícia Federal e principalmente o juiz Sérgio Moro conseguiram fazer que depois de uma decisão do TRF-4 em Porto Alegre, ele fosse... Que você acompanhou, diga-se de passagem, você estava lá? Você estava lá? Ele foi julgado em segunda instância e teve a pena aumentada para 12 anos e 1 mês, inclusive, e aí sim ele foi preso, né? Para contextualizar, no dia 7 de abril de 2018, a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, se entregando à Polícia Federal nos sindicatos metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Isso em relação a um processo apenas. Um processo só, ele tem mais 9 processos. Exatamente, que passou por 17 juízes do Brasil, e quando dizem que não teve análise concreta dos autos, dos documentos, 17 juízes fizeram análise da documentação. Outro detalhe, se vai continuar, se for um de nós aqui, nós já estamos numa papuda, ali na Canhanduba, e o cara vai continuar com todas essas mordomias ainda não? Ele é um preso comum, vai continuar aqui em Curitiba, custando... Até quando? Eu acho que isso aí também, sabe, depõe contra a própria justiça, a minha opinião. Vai continuar aí, gastando, me parece, uns 300 mil todo mês, né? Um negócio interessante. E vindo do que tu falou, o Caleb falou, pô, será que a mais alta corte, todos os que passaram por todas as cortes, até o TRF que aumentou a pena, que você estava lá ao vivo, Adilson, será que eles estão errados só? Será que eles estão errados? Outra coisa, para que tanto pedido de liberdade pro cara? Né? Quantos pedidos de... Quanto é que custa isso? 40 a defesa já tentou. 40? Quanto é que custa? Agora, recentemente, ontem morreu quarta-feira, Sigmaringa Seixas morreu. O cara que recusou 2 vezes ser integrante do Supremo Tribunal, ele não queria. Morreu, amigo dele. Aí o que ele queria? Ir no velório do amigo. Ele nunca foi em desastres que aconteceram. Nunca foi num dono de um bar que tinha em Curitiba, que era em Brasília, que era quando ele era presidente. Ele nunca foi. Ele não sobrevoou aqui quando deu o desastre de 2000 aqui em Santa Catarina. Aquele acidente com um avião em São Paulo. Ele nunca foi. Nunca foi a um velório. Mas ele ia onde? Onde dava mídia. Na morte do Nelson Mandela, Fidel Castro. Então, quarta-feira ele queria ir no velório do amigo, Sigmaringa Seixas. Sabe para quê? Para novamente para mim, caçoar da justiça, minha opinião. Está preso como deveriam estar presos todos, independente de cor partidária, todos deveriam, os que roubam, os que assaltam, os que metem a mão no dinheiro público, todos eles deveriam estar atrás da cadeia. Todos, sem exceção. Eu não tenho político de estimação. A gente deu um passo muito grande, porque antigamente, olha só quantos anos que a gente devia estar sendo roubado por políticos de todos os sempre, naipes, né? e todos os partidos, e que, enfim, acabaram indo para a cadeia, né? Que chegaram agora a conhecer o que é estar preso. Enriqueceram. Mas finalmente a gente conseguiu ver políticos importantes. Até que enfim, né, Dilson? Influentes, né, até que enfim, né? Cadeia, né? É a moralização da política nacional. Isso, se isso não acontecer, o povo acaba desacreditando nas Sem possibilidades de um país melhor. Mas o grande destaque para mim também, além das eleições, da Copa, enfim, foi, sem dúvida alguma, né, pela primeira vez, um ex-presidente
está respondendo pelos seus crimes, pelos seus atos. E o que falar então daquele mês de julho, onde num domingo o desembargador Rogério Favretto decidiu soltar 3 vezes o Lula. Aquele domingo de caos jurídico, onde um mandava soltar, o outro mandava prender. Isso também ficou bastante marcado nesse caso da prisão do Lula. Vai responder processo, tá? Ele vai responder processo, esse desembargador. Aquilo também foi uma brincadeira, né? Agora, pouco. Marco Aurélio antes do Mello. Natal. O Marco Aurélio. Eu vi ontem. Ele ia beneficiar quase 170 Sim. mil presos. Principalmente do colarinho branco, né? Mas que era o objetivo, quem era? Não eram os Não, pequenos o ladrões, companheiro. né? Porque são crimes não hediondos, ou seja, que não são como homicídio, Tá, mas, feminicídio. Caleb, mas no desvio do dinheiro, Provoca-se a morte, né, Tigrão? Eu não cheguei lá e dou um tiro em você, uma facada no Adilson, né? Hediondo, um estupro, né? Mas, pelo desvio que essa gente fez, que esses políticos fazem, os administradores, falta para a saúde, Caleb. Falta mais uma UTI para o hospital, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para a segurança. Tudo advindo do quê? Dos desvios desses bilhões que eles cometeram. E sob a concepção também de que roubar, furtar o que não é seu, se apropriar do recurso do contribuinte, não é crime. Não é um crime grave, verdade. como um homicídio, por exemplo. E deveria ser, né? Claro que deveria. Deveria ser enquadrado. Eu vi o Adilson fez uma matéria na quarta-feira no Estação Notícias com um advogado que estava falando sobre agora a questão também do indulto, se o Doutor Temer vai assinar ou não. E é verdade, eram 169 mil desses presos que estavam se ele dá a canetada. Entre eles? Entre eles, que era o objetivo. O Mor. Entre eles, era o objetivo. Sobre a prisão do ex-presidente, vocês lembram que teve uma advogada aqui de Camboriú que entrou com um ofício pedindo a prisão do juiz Sérgio Moro por desobediência à ordem judicial, que veio após o juiz de Curitiba ter despachado contra a decisão do desembargador plantonista do TRF4, que concedeu o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Vocês lembram dessa polêmica? O cara ganhou daqui da região, né? Mas ganhou uns minutinhos eu não dei oportunidade para ele falar sobre isso. Se a imprensa, não sei se alguém deu. Foi advogada, né? Mariana? Foi Você lembra o nome? Lembra o nome, Tigrão? Eu não lembro o nome Lembra dele. o nome? Não lembro o Douglas, nome. alguma coisa. Um minutinho de. Como é? Como é que a gente fala, aquela? 15 minutos de fama. 15 Um segundos minutinho de fama. O cara sabia que não ia conseguir nunca. Vou pedir a prisão do Moro. Né? Se ninguém desse, eu não dei. Irrelevante, Nem né? noticiei. Nem noticiei. A gente diz lá em Luiz Alves, tolinho, não, nego? Vamos falar da greve dos caminhoneiros também, né? Que teve uma paralisação, meu Deus, né? A força que é... Que até hoje nós estamos respondendo, hein? Meu Deus do céu, que deu um força. abalo. E que existe a possibilidade para fevereiro também. agora, hein? E não mudou nada também, também. né? O que mudou com a greve dos caminhoneiros? Não, olha só, Nada para mim. Nesse resumo aqui de assuntos mais buscados durante a greve dos caminhoneiros, o que liderou na internet foi a pesquisa Como Fazer Gasolina. Olha só, e tinha um pessoal colocando álcool em carro, vocês lembram disso, gente? Me lembro. Inclusive, o pessoal que colocou álcool no carro teve que visitar as mecânicas, as oficinas mecânicas depois, porque acabou estragando o veículo. E nós acompanhamos a correria, o corre-corre das pessoas em busca dos últimos litros de combustíveis nos postos aqui da região, filas quilométricas. Olha, com certeza foi um dos fatos mais marcantes do ano, essa correria em busca dos últimos litros de combustível, e parecia um pouco assim, meio que o fim do mundo. Você acompanhou tudo de perto, né, Gerson? Esteve lá com os caminhoneiros no acampamento deles. Prova está que a gente não está preparado, né? Muitas vezes a gente vê esses eles param. tsunamis aí lá nos Estados Isso, Unidos, que as pessoas precisam de água, de alimento. Isso, Aqui, se acontecer algo, vai ser um caos, como quase já aconteceu, né? E um detalhe, se existe no Brasil e que está no mundo uma categoria, uma classe que para um país, é sem dúvida os caminhoneiros. É prova disso. Tudo passa por onde? Pelas nossas estradas, pelos nossos caminhoneiros. Se for analisar ponto por ponto, item por item. Se existe uma classe que para o país, e parou... E para mesmo. E para mesmo, é a greve dos caminhoneiros. Tem o seu direito? Tem. Precisa de mais atenção, de mais carinho? Lógico que precisa.
Né? Tanto a questão que dos caminhoneiros. as reivindicações não foram atendidas de que eu acordo. disse. E aí, o que mudou? Para mim não mudou nada. Mas é uma classe, repito, que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, que gostaria que esse carinho, esse respeito partisse daquelas pessoas que têm o poder de decisão, de poder, né, atender às reivindicações dessa classe, que é muito importante, diga-se de país. A única, repito, que para o país sem dúvida alguma, são os caminhoneiros, pode ter certeza. Agora, só um detalhe, tu falou de botar álcool, Morgana, né? Ô Adilson, tu com vontade, quem sabe, de... Será que aquela água mineral de faixa preta da República Independente do Luiz Alves não dá para fazer um combustível, não? Aí ia ficar milionário. Mas é de tão pura que ela é, olha que funciona, purinha, hein? do jeito que é. Roda uns quilômetros, roda alguns quilômetros. Né? Pode até não rodar muito, mas vai tontear o motor. Destaque para a inércia e a incompetência do presidente Michel Temer na negociação com os caminhoneiros. Foi muito lento, demorou muito para tomar alguma atitude e quem pagou o pato, como sempre, foi o povo. Sempre é o povo. Segundo o Ministério da Fazenda, a greve custou mais de 15 bilhões, o equivalente a 0,2% do PIB. Teve aí um impacto grande também na economia. E a organização dos caminhoneiros, incrível, acompanhei ali em Itajaí. Posto Santa Rosa. Posto Santa Rosa foi, assim, um dos locais no estado de Santa Catarina com a maior concentração de caminhoneiros grevistas. E realmente, olha, eles estavam imbuídos de ficar lá e se manifestar até o momento que fossem atendidas as reivindicações. Mas aí o movimento foi perdendo força em outras regiões do Brasil e, como um efeito dominó, acabou também perdendo força aqui na região. De volta aqui no Estação Notícia, retrospectiva 2018. Entre alguns dos assuntos mais falados foi a morte da vereadora, o assassinato da vereadora, né? E foi o seu motorista, né? Isso, Anderson Gomes também. Anderson Gomes, que foi morto no Rio de Janeiro. Isso. Vereadora do Rio de Janeiro, e que até hoje não se tem notícia dos autores. Só investigações, né? Seguem investigações. Foi no mês de março e foi bastante repercutido não só pela imprensa nacional, mas também pela imprensa internacional, né? Como se fosse mais um degrau na violência que vem sofrendo o Rio de Janeiro. Então, super repercutido, uma vereadora aí, ainda há muitas especulações se foi realmente uma execução, se foi uma queima de arquivo, mas até então, passados meses desde o mês de março, ainda sem nenhuma resposta. Eu não ia falar sobre esse caso, até falei para Dilson que eu não ia comentar. Mas casos como esse, me perdoe, acontece todos os dias no país. Acontece todos os dias. Mas por que a repercussão? Só porque ela era uma vereadora? Né? Só porque era uma vereadora? Nós noticiamos aqui quase todos os dias, às vezes, algumas desgraças nesse sentido. Então, essa mesma repercussão e essa mesma investigação que tem que ser feita, né, no caso dela, deveria ser em todos os casos que acontecem. Se a gente for falar em violência contra a mulher, é todos os dias. Todos os dias nós temos violência contra a mulher. Feminicídio também. Né? Exatamente. Também, né? Então deveria ser... não, a Marielle, a gente vê todos os dias. Tem o caso agora do cara que atentou contra um presidente, o Adélio. Mas esses casos de violência que não deve acontecer, agora, tem que ser investigado, tem que ser apurado, sim. Mas acontece todos os dias aqui na nossa região. Então deveria ter a mesma atenção por parte da justiça, por parte da polícia e da imprensa, a mesma atenção que está sendo dada ao caso da Marielle. Minha opinião. Na minha humilde opinião, eu acho que, semelhante ao caso da Marielle, nós só tivemos um neste ano, que foi justamente a facada no candidato à época e agora presidente Jair Bolsonaro. Vejo como um crime político. É necessário as investigações, mas eu vejo sim esse caso não como um simples feminicídio, e sim como um crime político. Alguém, como tentaram calar a voz do Bolsonaro, calaram a voz da Marielle. Eu concordo com o Gerson. Pois é, e nada, né? Essa é a questão, nada de solução, né? Sem dúvida. No Rio de Janeiro é bastante complicado, realmente. Neste caso, está sendo mais difícil ainda a elucidação deste crime contra esta mulher, no caso, vereadora, então, na época. Porque deve ter figurões por trás disso tudo, e principalmente relacionados à questão da política, né? Pode ter certeza disso. Se realmente for apurado o caso, vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Envolve figurões
essa é a realidade também dos fatos. Eu sempre digo assim, ó, ao contrário do que muitos pensam, e eu respeito a opinião de todos. Como é que você diz que a justiça é para quem? É PPP, né? A gente não fala verdade, isso? É verdade. Não, para mim a justiça é para quem tem dinheiro. A justiça para mim é para quem tem dinheiro. Porque se você tiver grana, você contrata a melhor bancada de advogados. Nós temos aí alguns casos que eu exemplifico o que eu estou dizendo aqui. Então é diferente. A justiça para pobre, é preto e... né? Não, eu já acho que é diferente. Para quem tem dinheiro. Porque se eu tenho dinheiro, eu vou lá... né? Você lembra daquele caso do jornalista Pimenta, lá de São Paulo, que deu 2, 3 tiros na mulher que estava lá no cavalo, confessou que matou, está preso? Não está preso, mas por quê? Olha quem está defendendo ele. Olha o caso agora dos que estão envolvendo inclusive a classe política. Os caras têm dinheiro, amigo. Vão lá, banco, e aí? Eu penso assim. Às vezes, nos casos de corrupção, não precisam nem devolver o verdade. dinheiro e utilizam o dinheiro que desviaram para contratar o melhor grupo de advogados Verdade. do Brasil. Então o caso da Mariela eu vejo assim, é que para mim, por trás disso tudo, deve ter alguns figurões aí. E aí, para elucidar, vai, lógico, mas vai demorar um pouquinho, minha opinião, humilde. Se nem a polícia, né, conseguir Exatamente. investigar a fundo, não somos nós que vamos conseguir trazer uma solução Sem para esse dúvida. caso. Mas a gente tem pelo menos a possibilidade de dar a nossa opinião, dar o nosso pitaco aqui. Quem sabe até para despertar alguma coisa nesse sentido. Verdade. Beleza? E local, hein, gente? O que a gente pode trazer? O regional também, o que a gente pode trazer de destaque aqui para nossa cidade, nesta retrospectiva que chamou a atenção dos noticiários, dos nossos noticiários e também aqui da região. Eu acho que tem um caso, Adilson, que ele é nacional, mas também influenciou aqui Balneário Camboriú. A crise humanitária que a Venezuela vive teve, sim, reflexos no Brasil e aqui em Santa Catarina e também em Balneário Camboriú, que foi uma das cidades que recebeu refugiados da Venezuela. Então, uma crise terrível por um governo ditador que há muito tempo vem... E que tem muitos que defendem ainda, inclusive brasileiros, né? Que batem palmas. E além dos venezuelanos, nós já, aqui no estado de Santa Catarina, falando de Balneário Camboriú, nós temos também os nossos haitianos, que se adaptaram, né? Sim, mas muitos foram embora de um tempo para cá, né? Muitos foram no mês embora. passado Bem foram mais de lembrado o fato. 200 venezuelanos que chegaram aqui à nossa região de Balneário, aqui no Vale, né? Esse número aí, né? E lembrando que eles foram acolhidos, não foram acolhidos por governo, né? Pelo governo do município, foram acolhidos por uma igreja, né? Uma igreja evangélica da cidade que arrumou moradia por cerca de 6 meses e os encaminharam já com serviço, trabalho para recomeçarem a vida. E o aluguel, durante 6 meses, eles não têm esta preocupação. Tomara que eles consigam se encaminhar para manter-se, né? Porque não adianta você dar a primeira ajuda Verdade, e depois. Bem lembrado, né? Deus. E depois dos 6 meses? Depois dos 6 meses. É muito interessante a tua observação. Tomara que dê tudo certo e a gente torce por isso, sem dúvida alguma. Isso é um destaque local. 2018, um dos fatos, né? Um dos Estamos fatos falando locais de Balneário Camboriú. Local, Balneário né? Camboriú. E do estado de Santa Catarina, que recebeu também. sim, do estado assim de Santa como o Rio Catarina. Grande do Sul recebeu também, Também. né? Os venezuelanos. Mais médicos em outubro também, né? Acho que foi um fato que repercutiu bastante, acho que merece destaque. Alguns municípios de Santa Catarina que tinham, né? A questão dos mais médicos. O primeiro médico a fazer parte agora desta nova etapa foi Navegantes, cidade de Navegantes, que recebeu esta nova etapa dos mais médicos, retirando os médicos de Cuba, que aqui estavam, né? Foi... Que até hoje ninguém explicou bem, né? É verdade. Por Como é que trás era aí tem a pago coisa por trás do aquilo, né? pano, Como é né? que era rachado o Eu dou dinheiro 10 todo. Você trabalha disso lá no interiorzão, eu pago para você 10 mil reais, aí tu repassa 7 mil para o Gerson, que agenciou, que era de uma organização, e você fica com 3. Não fecha a conta, né? Importante deixar Não claro fecha a conta. que o governo cubano que retirou Sim. os médicos. Muitas pessoas às vezes fazem a confusão, Não, achando não. que tem a ver com a... Bolsonaro. Que Tem nada a com o ver. Bolsonaro, mas o governo cubano que retirou após críticas sobre o programa, mas o governo cubano que solicitou a volta dos médicos. E um detalhe, o que o Jair Bolsonaro queria? Que eles pudessem trazer a família, que o pagamento integral para eles e que eles tivessem os mesmos direitos que nós temos. Ué, eles não aceitaram? O governo cubano não aceitou? Por quê?
Tem alguma coisa por trás, Parece né? uma decisão lógico política, que tem, né? Claro que Tigrão? sim. Parece uma decisão política, uma represália à eleição do Jair Bolsonaro. É o que parece. Né? Enfim, Essa mas o que questão. aconteceu foi que reverteu-se em vagas Isso. para médicos brasileiros, que hoje estão assumindo em todos os cantos do Brasil, não 100%, né? Ainda faltam Mas médicos, não, em alguns vai ser- lugares ué. ainda estão faltando, né? Acho que abre, eu sempre digo assim, né, Dilson? Nós temos que primeiro cuidar da nossa casa, né? Certo. Cuidar da nossa casa. Depois a gente, se puder auxiliar, sempre na nossa solidariedade a gente auxilia. Bem lembrado por ti. Hoje você vê, a maioria dos médicos estão trabalhando. Tem alguns ainda que não, né? O cara, tipo assim, você pode até brincar no caso, ó, você quer dar plantão em Balneário Camboriú ou lá na Batatinha, na divisa com... Né? É lógico Lá que em o cara Itaqui vai... ninguém quer ir, né? Lá em Itaqui ninguém quer, mas aqui Mas em eu acho que é uma Balneário Camboriú tá oportunidade, bom. Adilson. Abriu a oportunidade, bem lembrado por ti, abriu essa oportunidade para os nossos médicos aqui. Vamos lá, de volta com o nosso Estação Notícia especial, com a participação do Luiz Carlos Tigrão, com a participação do Gerson Felipe, da Morgana Fernandes, o Caleb, que esteve conosco agora há pouco, teve compromisso, teve que sair também, o nosso Jean, que é do marketing, que está nas redes sociais, e o nosso Tiago, que também na produção de gravação aqui. Agora nós vamos fazer alguns tópicos por meses, claro, a começar por janeiro. Qual o destaque de janeiro de 2018? Um deles, ou mais de um. O que a gente pode falar? Projeto do Presídio Federal. Aquele edifício de mais de 40 andares aqui em Balneário Camboriú, que a piscina balançou. Mas não caiu disso. Não. E era normal aquilo, né? Era normal, inclusive, né? Da engenharia, Nada né? mais, nada menos que custa aquele apartamento a bagatela de 13 milhões de reais. É Pra ver verdade. como essa notícia, ela foi uma notícia que com tanta repercussão, eu ainda não estava aqui em Balneário Camboriú. Mas sabia. Mas no Rio Grande do Sul, esse vídeo circulou muito, não só lá, como no Brasil inteiro. As imagens, né, chamaram muita atenção, porque tinha a água da piscina, que Verdade. uma das varandas, das sacadas do prédio, que caía, né, ia Bacana. ser despejado. Mas era uma obra, inclusive, da engenharia, né? Foi Faz tudo parte, explicado, né? sem dúvida. Houve Faz uma- parte, sem dúvida alguma. Uma nesse sentido. explicação técnica de engenheiro que ele tem esse espaço para balançar cerca de 1 metro, né? Isso. Dependendo da altura do edifício. Bacana. Em fevereiro ali teve a posse, né, do governador Eduardo Pinho Moreira, acho que foi um fato marcante durante o mês. Depois da saída do Colombo, devido à Exatamente. sua candidatura, né, Tigrão? Que, aliás, uma candidatura frustrada, diga-se de passagem, não se elegeu como senador. E, sem dúvida alguma, nós acompanhamos, todo o nosso jornalismo acompanhou, Estação Notícia, Bote a Boca no Trombone, o Canal 100, nós acompanhamos, muitas vezes, protestos com relação a passarelas, né, para pedestres na rodovia Antônio Raio, que faz a ligação Itajaí-Brusque. Nós acompanhamos diversas vezes. Quer dizer, Criançada faz uma atravessando rodovia, a mas rua. não pensa no ser humano. Pensa no automóvel. Tá, mas como é que eu vou atravessar de um lado para o outro da pista do Antônio Raio? Principalmente Nós em pontos acompanhamos, de né? escolas, né? Que ali, Isso. aqui bem no Quilômetro início... 12, Itaipava, naquela região toda, eu acho que foi um dos grandes destaques que nós acompanhamos, né, durante todo o mês de fevereiro. Em março teve aquela sessão na Câmara de Balneário Camboriú que terminou em acusação de assédio sexual, né? Vocês lembram? Isso aí também foi... Deu o que Envolvendo falar, a- polêmica. Envolvendo a vereadora Juliette Nitz e o vereador Eliseu Pereira, foi isso, né? mesmo. Exatamente. Numa festa de aniversário que parece que a mão escorregou, né, Dilson? Dizem, né? Dizem, né? Dizem, né? Mas parece que agora está tudo bem e tal. Eu acho que foi Tomara, para o né? âmbito judicial, né? Foi. Né? Mas eles... Mas março marcou realmente isso, né? Até pela questão da repercussão, pelo tamanho, né? O tamanho da vereadora Juliette Nitz e o tamanho do vereador Eliseu Pereira na estatura. Mas Olha acho que só. se acertam, sem dúvida alguma. Abril me chamou a atenção isso aqui, ó. O governador entregou a licença ambiental para a obra de alargamento da faixa de areia de Balneário Camboriú, que ainda está em andamento. Que agora, no final dessa legislatura na Câmara de Vereadores, né? Inclusive os vereadores aprovaram um aporte de 85 milhões, né? Já para estudos, para projetos com relação a, como é que diz o prefeito, reestruturar
a praia, né? A areia. Reestruturação da faixa Os de areia. vereadores aprovaram esse aporte de 80 Que vamos ter polêmica em milhões de breve em reais. relação a isso, né? Porque Pode ter certeza. em breve, agora acabando a temporada, ainda falando diretamente nessa ligação de reestruturação da faixa de areia, vai acabar a licença dos quiosques. Eles vão ser oferecidos aos quiosques uma renovação, uma prorrogação de 3 meses. E depois vão eliminar os quiosques. E aí vai ter polêmica, porque vai ter muita gente desempregada, né? Aquela polêmica toda dos quiosques aqui em Balneário. Mas já está sendo avisado, né? disso? Já está sendo avisado. Não pode chegar assim, eu não sabia, não. Já está sendo avisado que essa é a programação, esse é o projeto com relação à reestruturação da nossa praia. Ainda Maio é o Você- meu mês, hein? Você, ouvinte, pode ter certeza que na retrospectiva de 2019 voltaremos a falar sobre esse assunto do alargamento da faixa de areia. Pode ter Além do certeza. aniversário de Luiz Carlos Tigrão em maio, o que Dia mais 3, foi né? comentado? Eu quero voltar ali se tá em abril ainda, porque Ah. a Volvo Ocean Race, né, que foi um baita Ah, evento para verdade. Itajaí, levou a Itajaí à categoria de polo náutico do Brasil, né? Então aí o município já fechou com a próxima Itajaí é Volvo. notícia mundial com Então a Volvo, virou né? notícia mundial, Que- foi muito bacana a estrutura, pude conferir de perto esse ano. Eu e também fui lá esse ano. bastante- Eu também fui, fantástico. Bastante né? interessante. E está concorrendo novamente para daqui a 2 anos ser sede novamente. E eu estou torcendo, eu tenho certeza, todos nós estamos torcendo, para que a Volvo Ocean Race, que é a Fórmula 1 dos mares, continue aqui em Itajaí, sem dúvida. Maio, Agora, Nilce, maio. o que a gente destaca em maio? Além da greve dos Além caminhoneiros, das greves de caminhoneiros Que que o falamos Gerson... já, o né? deputado, Falou? né, Leonel Pavão, sofreu AVC. Lembra só disso? Ficou alguns dias aqui no hospital, aqui na Avenida do Estado. Verdade. Mas- Aqui a Rádio Menina, né? Hoje tudo bem com ele, né? Teve tá uma tudo bem. recuperação fantástica, diga-se de passagem, né? Hoje, se você conversar com ele, ele disse que realmente, eu que conheço o Pavão desde 1975, né? Estudamos juntos, nos formamos juntos no FAIAL, acompanho, eu acho da minha área, quem mais acompanhou a carreira política dele, posso não ser o que mais acompanhou, mas um dos que mais acompanhou a carreira dele, desde a época como presidente do Grêmio Estudantil do FAIAL em Itajaí, depois como vereador, como deputado, como estadual, federal, senador, vice-governador, governador. Hoje, se falar com ele, ele comemora o aniversário dele 2 vezes. E tem que comemorar mesmo. Agradecendo, como diz ele, agradecer a Deus primeiro, sem dúvida alguma, a Deus, e depois, sem dúvida, também a questão dos médicos, né? E a sua força de vontade, acima de tudo. Aí vem aquela questão que a gente fala, e eu gosto de falar muito sobre isso, que para mim, pelo menos, família é tudo na vida, pelo menos na minha. Tenho certeza que a de vocês também. Família é tudo. E o apoio que ele teve da família, o apoio dos amigos, e hoje está aí, tranquilo, né? Sem nenhuma sequela, Sem nada. sem nada. Né? E teve um uma AVC, sorte muito grande, né, muito, Tigrão? Deus, Porque muito. o momento em que começou a se sentir mal, ele estava, de certa forma, um pouco próximo aqui da Avenida Sim. do Estado. E o Júnior, o o Júnior filho. Pavan Filho, ele, né, muito inteligente e rápido, imediatamente trouxe, porque nem todas as pessoas têm essa oportunidade de ser atendido rápido. E às vezes não consegue, né? E um dia depois, eu acho, quase parecido com o que aconteceu com o Pavão, a gente lamenta, inclusive, deu também um AVC, igual deu do Pavão, que foi fatal, Adilson, de um, inclusive, colaborador, né? Inclusive muito ligado à família do Dr. Narbal, que foi o João Dauer, lembra? Sim. Que teve exatamente. também um AVC que não deu tempo. E foi parecido, ou quase idêntico com o que aconteceu o Pavão. E o Adilson vê aquela questão, como é que é, Adilson? A sorte, a rapidez, o socorro rápido, enfim. Eu acho que esse foi um destaque marcante em maio de 2018. Ainda nesse Falando mesmo sobre- mês, só um pouquinho, a gente teve a morte do nosso colega também, né, Oliveira Brandão. Exatamente, Foi mês de no maio. mesmo mês A também. gente lembra isso, que agora, inclusive, tem uma sala lá na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, que é a sala Deusito Oliveira Brandão, em homenagem ao Brandão. E falando também sobre a questão do Pavão, quando acabar esse ano, daqui a alguns dias, Balneário Camboriú deixará de ter um representante, um deputado, né? Com a saída de Leonel Pavão, o final do mandato dele, nós não teremos mais um representante direto aqui da região na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Por isso eu digo que a gente só não tem
porque quando se tem Isso, as Deus. eleições, quando aparecem candidatos para alcançarem uma vaga, tanto no estadual como no federal, existe uma divisão muito grande, pelo menos é a minha opinião também, né? De que muitos querem Vaidade. e ninguém chega. Ninguém chega, né? Porque eu Lembrada quero para disso. mim, eu quero. Nós três vamos, 4, 5 vamos candidatar por Balneário Camboriú. É claro que vai dividir os votos. E a gente não vai conseguir, né? Não existe um apoio a uma pessoa. Não pensam na cidade. A frase matasse, eu ia fazer um comentário, não faço mais. Não pensam na cidade. Quantos candidatos nós tivemos nessa eleição de 2018? Quantos se elegeram? Nossa. Nenhum. E agora com a saída do Pavão, como lembrou o Gerson, nós vamos ficar sem representante nosso da cidade. Por quê? Além do que eles não pensam na cidade, muito bem dito por você, Adilson, aí vem a questão da vaidade, a questão de dizer assim, não, eu quero tirar lá 2, 3 mil votos, 500 votos, 2 votos para o Adilson não se eleger. Quero tirar meio voto para o Gerson. Eles não pensam na cidade. Eles são egoístas. Bem dito por você, não pensam na cidade disso, minha avaliação. Tinha que ser assim, ó, quem é que tem mais possibilidade? Entre nós três, o Gerson tem mais possibilidade? Eu tinha que ter um gesto nobre, grande, numa pesquisa. Não, eu abro a minha candidatura em favor do Gerson. Aí pensariam na cidade. Pensariam na cidade. Reta final do nosso Retrospectiva 2018 aqui pela Rádio Menina, nas redes sociais também. Muito obrigado pela audiência de sempre. Nós estamos na sexta-feira, né? Lembrando que na segunda e na terça não teremos Estação Notícia, por isso a gente trouxe a nossa equipe, os nossos convidados, colegas, para bater um papinho aqui e repercutir alguns dos principais fatos que foram notícia aí na sua casa, no barzinho, no seu trabalho, em todos os cantinhos, né? Quando repercute muito. No mês de junho, gente, tirando Luiz Carlos Tigrão, que é amigo de muitos anos de Luciano Hang, dono das lojas Avan, da rede Avan, ninguém sabia quem era o Luciano, né? A exposição dele não foi Apareceu fácil. assim de repente, É né? verdade. E virou um cara muito polêmico, né? Chegou a ser cogitado para ser candidato ao governo do estado de Santa Catarina, a ser vice de Jair Bolsonaro. Apoiou Luciano Hang. abertamente Apoiou, Bolsonaro, né? Um Foi grande criticado também Verdade. de uma certa forma por suas atitudes, mas continuou É aí. uma figura... Aliás, vem 2 novas lojas aqui no Balneário Camboriú. Aqui em Balneário Camboriú, destaque sem dúvida alguma. E rapidinho, né, a Copa do Mundo, a facada do Bolsonaro, eu acho que nós já destacamos aqui no início do nosso programa, os fatos marcantes, eu acho, do mês de junho. Júlio, teve aquela onda de clonagem de celular político aqui na região. Ah, Foi bastante polêmico também. E a Prefeitura de Camboriú começou a pensar, né, na suspensão da análise dos projetos de loteamentos que estão suspensos até hoje, então, né? Esse que é considerado o grande problema, né, do município. Sem dúvida que me parece que esse decreto, se não me falha a memória, vocês conversaram com o prefeito Elcio Cune ontem. continua. Continua porque ia terminar agora dia 31, então ele já renovou novamente, Exatamente. que eu acho muito importante. Bem rapidinho, eu acho importante. Nós temos que repensar a nossa cidade de Camboriú. A cidade virou só um loteamento, gente. É bom, tá, mas e o ônus de escola, de creche, de segurança, hein? Água, luz, Saneamento básico. principalmente saneamento básico. Como é que fica essa... Crescer é bom, mas como E como crescer? Beleza, Gerson, como crescer, sem dúvida alguma. Agosto, é isso? Agosto. Eu me chamou a atenção aqui dos tópicos que foram colocados, o projeto Sou Estudante, Sou Cidadão, que foi lançado pela Polícia Militar em Camboriú, que é resgatar a questão de que, dos mais antigos, no caso eu e o Tigrão, a gente que estudou em escolas que você formava fila, você cantava Saudade o disso. hino e ainda dentro da sala você ainda rezava uma Ave Maria, E um respeitava Pai os Nosso, professores e respeitava os professoras, professores, e que lá no Caique do Monte Alegre, o capitão Guilardi, ele trouxe essa ideia e que agora, toda segunda-feira, tem um evento gigantesco lá para que os pequenos, né, aprendam, se não sabiam até agora, o que é o civismo. Achei muito bacana e dou esse destaque aí. E foi nesse mês também que saiu aquela matéria do Fantástico, né, falando do arranha-céu em Balneário Camboriú, começou a ser chamada da Dubai brasileira, foi a partir daquilo ali, né, que começou a esse dialeto da Dubai. Mas o grande destaque para mim desse mês, realmente de agosto, esse projeto do capitão Guilardi.
bem lembrado pelo Adilson, eu faço também esse destaque do mês de agosto. Vou fazer um destaque sobre o acontecimento que eu estive acompanhando, que foi a desocupação dos loteamentos lá, dos bairros, na verdade, de Nova Canaã e Monte Sião em Navegantes. Muito triste, mais de 650 famílias que foram obrigadas a sair daquela região onde vai acontecer Expansão do aeroporto. expansão do aeroporto de Navegantes, mas um fato bastante triste, lamentável acompanhar, porque as pessoas que estavam sendo obrigadas a sair de lá deixavam tudo para trás. Então, imagens muito fortes e tristes, né, das pessoas. Mas foram realojadas, né, Gerson? Mas também tem um detalhe ali, Jéssica, que eu quero chamar a atenção. Há mais de 4 anos, e eu conversei inclusive com a procuradora do município de Navegantes, não me recordo o nome dela agora, esse pessoal também tinha sido avisado que haveria desocupação. E também tem a informação, inclusive falei sobre isso, que foi feita uma oferta para esse pessoal de 4 milhões de reais para serem distribuídos e não foi aceito, né? É lamentável, dói o coração, meu Deus, e como dói. Como o Gerson esteve lá em loco, vendo as famílias saindo, mas eles tiveram alojamento, tiveram a possibilidade, inclusive, de alguns retornarem para suas casas, e eu repito, há 4 anos que já tinham sido comunicados que haveria essa questão. Mas que é um fato lamentável, pelo lado humano, não tem nem dúvida, Gerson. E você é melhor do que ninguém para falar, porque você esteve lá, você acompanhou. Também foi um fato, sem dúvida alguma, marcante do mês de setembro. Agosto. Aliás, perdão, do mês de agosto. Setembro, eu destaco o incêndio do Museu Nacional. Verdade. Né? Que loucura, né? O que perdemos em termos de conhecimento de cultura, né? Catarinense, né? Estava sendo investigado se havia sido perdido no incêndio ou não. Também teve aquela situação daquela mala com explosivo no Morro do Boi que aterrorizou todo mundo, né, nesse mês. Interrompeu, inclusive, a 101, né? E que não era explosivo. Não era nada, né? Enfim, não foi um atentado. E as nossas praias, onde foram encontrados pinguins mortos, baleia, verdade. Diversos animais marinhos, tartaruga, diversos animais marinhos sendo encontrados na orla das praias aqui de Santa Catarina durante todo o mês de setembro, e até hoje não se sabe o que aconteceu, porque na época muito se falou, poderia ser alguma doença dos animais de alto mar, poderiam ser redes, até hoje não se sabe o que aconteceu com esses animais que foram encontrados aqui aos montes na região. Vamos para outubro, mês das crianças. Eleições, o nosso mês então, né? Mais médicos, que a gente comentou. Teve, de novo, polêmica na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Marido de vereadora que agrediu o assessor de outro vereador. Verdade. Também repercutiu bastante. O Juliano Ninja, o marido da Juliette Nitz, que agrediu o Leonardo, né? O assessor do vereador Samuel. Leonardo Peru, o Samuel. Exatamente. O Gerson já fez esse destaque, o Adilson também, na questão dos refugiados venezuelanos, que nós recebemos aqui também, né? Eu acho que foram os destaques mais importantes, na minha avaliação, com relação ao mês de outubro aqui de 2018. A polêmica da vereadora Ana Carolina Campagnolo também do PSL, né, pedindo que os alunos denunciassem os professores, repercutiu bastante nesse mês. Em novembro, teve aquele desentendimento da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que foi parar na delegacia. Outro, né? Mais um capítulo. Você acompanhou de perto, né, Deus? Mais um capítulo de tantos embates entre Guarda Municipal e Polícia Militar na cidade de Balneário Camboriú, devido às questões de quem tem poder realmente de polícia, que pode realizar prisões, né, investigações, verdade, enfim, abordagens. E essa polêmica aí já vem há muito tempo. E que agora prepare-se que Itajaí também, já para o ano que vem, vai ter esse mesmo caminho aí também de polêmica em relação ao atendimento da Guarda Municipal, que já foi autorizada, preparada, também, né? Que vão começar. O Ministério Público, com a polêmica de como eles poderiam atuar, também repercutiu bastante no mês de maio, que aconteceu isso. Balneário Camboriú, no mês de novembro, ganhou uma equipe, né? O vôlei Balneário Camboriú, uma equipe na Superliga Feminina, na elite do vôlei nacional. Começou o ano sem nenhum time de vôlei profissional e terminou o ano na elite do vôlei, o projeto que a Elisângela, a Lili do vôlei, que já disputou Olimpíadas, trouxe aqui para a cidade.
e vale o destaque. E Que que não, nós que não- estamos... já não consegue ganhar, né? E nós estamos apostando, e perdeu o último agora, né? No ano da estreia não venceu. Verdade. Agora Mas volta vamos só- apostar, né? Vamos apostar, sem dúvida É alguma. o começo, início de projeto. Sem dúvida alguma. Agora, outra coisa, Rio Marambaia, o canal do Marambaia, né? Eita coisa, quantos anos você Difícil. está aqui e você vive eu, isso, Tigrão, eu cheguei hein? aqui no final de 80. Nossa, e Final já de era 80. assim o canal? Não era tanto, cara, né? Não, né? Dava até para pegar umas piavas, um Jundiá, naquela região ali. Quem conhece um pouquinho... Eu vim para cá em 80, mas conheço a Balneário Camboriú dos anos 70 já. Né? Porque eu morei em Itajaí e a partir de 75. Morei 7 anos em Itajaí. O canal... Gente, se precisava... Se vocês tiverem a oportunidade de ver algumas fotos antigas do canal do Marambaia, era impressionante. De vez em quando aparecem umas fotos antigas. Aquilo era o canal do Marambaia. Quem é que deixou o canal do Marambaia no estado que está hoje? Eu digo, e tem alguns ex-prefeitos, às vezes ex-políticos, que quando eu falo, me ligam, mas eu fico preocupado com eles também. Nem sexo eu faço, preocupação com eles. Aí eu digo o seguinte, por que o canal Rio do Marambaia está assim hoje? Pela ganância de empresário, quem permitiu que fosse construído ao lado do canal do Marambaia. E em cima. Em cima do canal do Marambaia. Quem que permitiu? Todos os ex-prefeitos que passaram pela administração do Balneário Camboriú. Todos eles. Por isso que às vezes eles ficam bravos. Alguns já morreram, né? Que Deus os tenha na misericórdia. Mas essa é a minha avaliação. Quem permitiu? Se eu disser, não, eu vou agora ali fazer um prédio bem coladinho do canal do Marambaia, quem é que vai me dar autorização? E não só os prefeitos, como os órgãos ambientais Não, também. todos os ex-prefeitos e quem permitiu que isso acontecesse. Por isso que o canal do Marambaia está assim, tá? Avaliação. Mas, ei, nós somos esperançosos. Acho que nós vamos recuperar ainda o Rio Marambaia. Eu ainda vou buscar a minha bateirinha lá em Luiz Alves para vir pescar um Jundiaí. Vamos ver se agora vai. Quando se fala do canal do Marambaia, algo também que fica para essa retrospectiva de todos os meses, podemos dizer assim, é a questão das macroalgas. Que tem ligação com a sujeira no canal do Rio Marambaia e elas aparecem aí, todos os meses elas dão o seu ar da graça. Mas eu vou dar um pitaquinho bem ligeirinho aqui, ó. Tem que usar cada vez mais o poder de polícia do Se Ligue na Rede, no Balneário Camboriú. É inadmissível que uma cidade que quase 100% com a rede de esgoto implantada, ainda tem gente que torce contra a cidade. Não faz a sua ligação regular. E bem rapidinho, outra coisa, precisa despoluir também o Rio Camboriú, que é fácil. O Rio Camboriú nasce em Camboriú e deságua aqui no mar. Quer dizer, não passa por outras cidades. É só fazer o tratamento de esgoto também na cidade de Camboriú, que vai ajudar a despoluir também a nossa cidade em alguns pontos aí. A nossa praia. E a gente tem que lembrar que o Rio e Itajaí-Açu, gente, deságua não é muito longe daqui, tá? E também eu tenho certeza que tem alguma influência com o que está acontecendo hoje também aqui na Orla Marítima de Balneário Camboriú. Não esqueça disso. Como nosso tempo é curto, acho que vamos pular para dezembro, um último destaque aqui. Do Rio Camboriú, vamos fazer o destaque sobre a baixa do nível do Rio Camboriú, que preocupou todo mundo. Que é dezembro, então. Já estamos em dezembro. Dezembro. Preocupando muito, porque todos nós dependemos da água de lá vem as nossas fazendas. Mas São Pedro deu um jeitinho ligeirinho. Já abriu a torneirinha e hoje nós temos o abastecimento normal. E quiçá torcendo para que na virada do ano a gente tenha esse abastecimento legal. Uma das coisas que eu não concordei no mês de dezembro foi a inauguração, né, que vamos colocar aspas nesta palavra, entrega do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, porque antes todo mundo falava que iam inaugurar. Quando chegou perto, que eles não tinham tudo pronto, eles inventaram dizer que não estavam mais inaugurando. Para mim, ato político, e parabenizo o Fabrício, apesar de existir uma lei que foi assinada pelo Edson Renato Dias, o Periquito, não permitindo a presença de prefeito, ou não é a questão do Fabrício, de prefeito independente de uma obra não terminada. O Fabrício não foi, parabéns, agora não achei correto. Nem o Temer veio, que é o presidente da República. Nem o... Quer dizer, o Dias falou, eu vou me inaugurar. Não foi inaugurar, foi entregue. Eu também não fui. Eu só vou no dia que vão cortar a fita e aliás, vai levar uns 6 meses para funcionar, tá, o Centro Eventos. Então, o dia que cortarem a fita da inauguração,
E eu quero estar lá, porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, e muitos teleouvintes, sempre apoiaram, um pouco mais, um pouco menos, com relação à questão do Centro-Events, tá? Tá bom. A Morgana disse que acabou o nosso tempo, Já, então Morgana? o último fato, e que vai ser exatamente o que eu vou fazer agora, porque eu só volto na quarta-feira, eu estou acionando o meu modo Piteco. Que foi o fato que marcou nesse mês de dezembro do vereador de Camboriú que Repercutiu desapareceu. nas redes sociais. É também. verdade. Não, eu Ou também, repercutiu. logo mais à noite no Canal 100, também vou acionar o módulo Piteco e bye. Gente, muito obrigado. Obrigado, Tigrão. Feliz ano novo, meu amigo. Obrigado, Tudo bom. Adilson. Acima de tudo, saúde, o nosso companheirismo e que 2019 possamos estar todos juntos, nós aqui juntos, né? Levando a informação, enfim, cobrando das nossas autoridades, apontando soluções para os nossos problemas. Saúde acima de tudo. Obrigado, Adilson, Gerson, Morgana, obrigado, Tiago. Muita saúde em 2019 e quiçá, e vamos estar juntos, com Vamos certeza. sim. Tiago, obrigado. Gerson Felipe. Olha, um prazer participar dessa retrospectiva. Um próspero ano novo a todos os nossos ouvintes e também a todos os colegas, Morgana, Tigrão, Adilson. Realmente foi um ano muito tumultuado, mas assim que é bom também, né? A gente sempre trazendo as informações, é bom também que aconteça bastante coisa para a gente poder divulgar. Tchau, tchau. Obrigada, Gilson, Tigrão, Caleb, Gerson, a toda a equipe. Obrigada a você que acompanhou essa retrospectiva com a gente e durante o ano acompanhou o noticiamento, né, de todos esses acontecimentos e que venha 2019 com muita mais notícia, principalmente boa, pra gente estar aqui conversando. Em 15 minutos esse podcast vai estar disponível para você no YouTube Sistema Menina de Comunicação e também no portal menina.com. Um bom final de ano para todo mundo. É isso aí. Muito obrigado a toda a nossa equipe. Obrigado a todos pela audiência. Se não tocamos em algum assunto, cobre. Na semana que vem a gente volta a falar, dar uns pitaquinhos de novo aí. Feliz 2019 que está chegando. Aproveite bem o final de 2018. Grande abraço. Tchau, gente. Vocês bateram.